diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com o Greg. Greg, bom dia, boa tarde, boa noite para a hora que as pessoas estiverem assistindo. Muito obrigado por estarmos novamente nos reencontrando. A gente se conheceu no caso do galerista morto no Rio de Janeiro por um cubano, amando do ex-marido, que, aliás, eu vi que foi preso, foi solto, sabe o que aconteceu, mas isso é uma outra história que a gente fala. E durante a entrevista você é o advogado, inclusive, desse cubano que é o autor da morte do Brent Sikema. E você conta, você passa rápido na nossa conversa que você é um egresso do sistema presidiário, prisional, não sei como é que eu falo isso aqui. E eu achei muito interessante de a gente trazer a sua história, porque você vira a melhor argumentação para quem fala que uma pessoa que passou pelo que você passou não tem segunda chance, bobagem, um dinheiro do Estado mal gasto, essa pessoa nunca vai ressocializar e tudo mais. E você se torna um advogado, você se torna uma pessoa com trabalho e tudo mais. Então, eu queria que você trouxesse a sua biografia como uma forma de inspiração para nós da sociedade, nos permitirmos olhar de uma outra maneira para as pessoas que saem do sistema prisional. Então, fico muito agradecido de você ter aceitado conversar comigo. Não, eu vou passear com você pela sua vida, mas eu não quero ser de maneira nenhuma intrusivo ou sensacionalista ou qualquer coisa assim. Quando você não se sentir confortável, você não responde e a gente caminha para um outro lado. Mas eu queria conhecer você, o Greg. Quantos anos você tem? Tenho 50 anos. Olha, você também é de 73? Sou de 73. Ou 74, né? Porque os nascidos em 74 já estão fazendo 50. Eu sou de Leão. Então 10 de agosto de 1973. Então você vai fazer 51 como eu. Só que eu faço em Exato. outubro. Você faz em agosto, faz em outubro. Então você já tem aí um meio século de vida para me contar. Eu queria saber assim, de onde você veio, como é que era a sua vida lá atrás, como você nasceu, como era a sua relação com seus pais, o que te levou a praticar, que eu não sei o crime, se você quiser me falar sobre o que se você não quiser me falar, mas assim, como era a sua vida antes e o que te levou? Me conta a sua trajetória, por favor. Pois não, Beto. Primeiro que é um prazer estar aqui falando com você, com o seu público. Confesso que quando eu recebi da primeira vez lá o convite para participar, não conheci o canal, estava perdendo, né? Porque o canal é muito bom. Obrigado. Muito bom, recomendo, inclusive juridicamente, muito bom. Você traz umas análises. E outra, vocês... Aí eu falei assim, pô, o canal, fui lá e será que é uma questão sensacionalista? Aí eu entrei e vi, cara, não. E aí eu vi as entrevistas de alto nível, aonde você, inclusive, dá pro réu, né, pra vítima, pra sociedade. Aí eu falei, cara, é diferente. E aí eu falei, cara, eu vou ter essa liberdade. Eu acho que você me deu essa liberdade, né, com a sua postura profissional, né, porque pisotear erro, eu acho que a gente não vai avançar enquanto sociedade de maneira nenhuma, né. É óbvio que existem os casos patológicos, né, e aí já não cabe a mim. Mas, assim, o grande público do sistema prisional são de consumidores falhos, de pessoas... Eu não fiquei preso com quem aceitou voar em jatinho, superfaturou verba de merenda. Fiquei preso com aquelas pessoas, com mais do mesmo. O nosso direito penal, ele tem um recorte, ele tem uma função de seletividade. E a gente sabe muito bem, basta olhar aí uma foto, eu costumo falar isso, basta ver uma foto do curso de medicina e
de qualquer banho de sol no presídio, que você vai ver ali o recorte social, racial, enfim. Mas eu, né, já aqui entrando, né, na minha vida, meu nome é Gregório, né, tenho 50 anos, sou pai de 2 filhos, um casal, o Lucas e a Helena. O Lucas casou tem pouco tempo, no final do ano. A Helena está fazendo direito, né? A Helena é muito parecida comigo. A questão, o Lucas é minha cara fisicamente, a Helena é do gênio, enfim. Sou filho adotivo de pai e mãe, né? Nasci aqui numa cidadezinha perto, né? Uma cidadezinha chamada Felixlândia. Onde Aqui fica? Em Minas, isso? em Minas Gerais, é interior de Minas. Eu e assim, e eu tenho que passar por isso, né, por essa história, até para as pessoas entenderem, enfim. E aí eu vim parar nessa família, né? Essa família, a minha mãe, a minha mãe, Biológica. meu, não, o meu pai biológico era muito rico, era um fazendeiro, enfim, tinha terras e era casado. E antigamente, nas fazendas de Minas, né, e até em São Paulo também, os empregados moravam, né, eram meieiros, né? E minha mãe, né, uma mulher muito alta, muito bonita, olhos claros, né, foi trabalhar, né, nessa fazenda como, né, trabalhando nessa fazenda. E lá nessa fazenda, meu pai, que era o fazendeiro, né, teve 3 filhos com ela. Eu sou o filho do meio, sabe? E um belo dia, minha mãe pegou os 3 crianças, foi na porta da casa do meu pai e falou: olha, fica porque o filho é teu. E foi para o mundo, né? E deixou esses filhos, que eram frutos da sua infidelidade, né, dentro de uma casa com a esposa, né? E Você nós tinha ficamos quantos lá anos? eu tinha 2 anos e meio. Então você não lembra muita. Talvez você não Não, lembre. é muito raro lembrar, né? Eu tenho 50 anos, lembrar mas Não. eu tenho lembranças, Beto, desse período, eu tentando fugir dessa casa. Eu fui queimado com lamparina, tem uma marca na barriga. Eu fui queimado, eu lembro assim, e eu tenho uma cicatriz na cabeça que foi quando eu fui pular, aí eu caí dentro de uma lata de leite, Nossa. de fugir, sabe? Não era um local, não vou entrar aqui, até porque eu não lembro, Não né? era um Mas local bom para vocês. o que me contam não é que a gente apanhava, e meu pai, vendo essa situação, pegou as 3 crianças e colocou no orfanato Só para das freiras. entender, a sua mãe biológica deixa os seus 3 filhos. Você tem contato com esses irmãos? Não, infelizmente. Você não sabe quem são. E por minha culpa. Mas você sabe quem são. Sei. Então fica aqui, o que vai que eles assistem a entrevista. Você gostaria de falar com eles hoje? Ou é impossível? Você vai entender. Então vamos chegar lá. Vocês são deixados, vocês 3, você ainda com 2 anos, pelo seu pai biológico na casa pela sua mãe biológica na casa do seu pai biológico. Fala, toma Sim. que o filho é teu, tua mãe cai. Você nunca mais viu sua mãe? Eu vi ela uma vez, depois de muito tempo, também não foi porque procurou, enfim. Mas vocês não conversaram? Assim, sinceramente, eu não julgo, até porque eu fui muito bem acolhido, sabe? Eu vou chegar. Você vai chegar. Nessa casa, com essa família do seu pai biológico, vocês eram quase uma tortura. Você está me contando, você foi queimado. Era proposital? Vocês foram maltratados nessa casa? Beto, eu sinceramente, a minha mãe que até 85 anos hoje, né, uma senhorinha, ela me falava que, olha, isso aí foi queimadura de lamparina, provavelmente foi intencional, Entendi. Entendeu? E eu tenho essa lembrança vaga dessa casa sendo, eu lembro assim das paredes, sabe, as paredes azuis, enfim, era flashes, entendeu? Então assim, eu não posso dizer que mas não era um local, eu não tenho uma boa lembrança, tanto é que eu estava fugindo. Não é um local feliz. Entendeu? Não. Para vocês. Entendeu? O seu pai, você nunca mais teve contato com ele? O biológico? Meu pai, eu tive mais contatos. Por quê? Meu pai pegou essa prole, levou para o orfanato, deixou lá, e aí entra
a minha mãe adotiva e meu pai adotivo. A minha mãe adotiva, ela trabalhava na Telemig na época, e meu pai também, já estavam 7 anos casados, e minha mãe, ela tem uma paralisia infantil nas pernas, ela teve poliomielite, né? E aí todo mundo falava que ela não poderia ter filho e tal, e ela introjetou isso. Como que o psicológico é forte, né, Beto? O psicológico manda tudo, né? E aí ela ficou com isso introjetado, foi visitar os parentes no interior, ficou sabendo que um tio, tio dela, né? Ele estava com essa enrascada, porque isso espalhou na cidade, né? O seu pai biológico é tio da sua mãe adotiva. Exato. Eu sou primo segundo da minha mãe. Você ficou em família de alguma maneira. Tá. Ficou em família. Mas só que não foi aquelas adoções da brasileira. Meu pai, ele me legitimou. Meu pai e minha mãe me legitimaram. Eu recebi um outro nome, que é Gregório também. Meu nome era Gregório Antônio Rosa. E passou-se a Gregório Antônio Fernandes de Andrade, que é o sobrenome do meu pai e nome da minha mãe. O Antônio, olha para você ver, meu pai biológico não me registrou. Ele chamava Antônio Gregório. Aí ele me colocou, ninguém pode saber que é filho do Antônio Gregório. Aí colocou o quê? Gregório Antônio. Entendeu? Nossa senhora, tá. Mas aí, cara, ele foi... eu tive alguns contatos com ele, e aí essa minha mãe adotiva, me pegou para criar, legitimado, que antigamente tinha essa questão da legitimação, né? E 2 anos depois ela ficou grávida do Marcílio. 1 ano depois, grávida do Ângelo. E os meus irmãos são a minha cara. É muito doido isso, né? Sim. E são meus amigos, grandes amigos, assim, me acompanharam. São pessoas, meu irmão, ele trabalha no Ministério da Defesa, né, aqui em Minas Gerais, né? Seus irmãos por parte de pais adotivos. De pais adotivos. Você sabia que você era adotado? Sabia, sempre soube. E não tinha problema nenhum para você? Cara, não sei. Não, para te falar sinceramente, eu não via distinção, sabe? Não tinha, mas eu acho que comigo isso não ficou muito resolvido, sacou? Porque aquela coisa, porque meus pais não me quiseram, é isso? Porque foi rejeitado? Talvez. Não sei, nunca entrei nisso, entendeu? Também não vem ao caso, até porque, como eu volto a falar, meus pais adotivos me deram São seus pais. Tudo. São meus pais. São meus pais, é minha mãe, meus irmãos são meus irmãos, para além são meus amigos. Né? Graças a Deus, isso eu tive uma família muito unida. E talvez seja isso que talvez me tirou do buraco. Entendi. Foi isso, tenho certeza. Aí você foi adotado, então, com 2 anos. Isso e os livros, né? Os livros também. Certo. Os livros Os livros são grandes amigos. Você, com 2 anos, é adotado e você passa a ter uma vida que, pelo que você está me contando, até então você não tinha, e passa a ter uma vida comum, vamos dizer, com pai e mãe, com horário para acordar, horário para dormir, escola, é isso? Você passa a ter aquele que eu chamo da vida da classe média, não é do dinheiro, gente, a vida da classe média da vida, de você ter um cotidiano, carinho... É vida de pobre mesmo, tá? Não, mas então eu não falo do dinheiro, a vida da classe média que eu chamo é aquela vida que você tem uma vida normal, você tem uma vida com um cotidiano, que você acorda, você almoça, você janta, você tem o Natal, você tem o aniversário, quando dá viagem, quando não dá, não viaja, mas você tem um conforto emocional que te permite que todo dia seja um dia ok. Vai estar. É difícil você ter um dia, mas um dia às vezes é fantástico, outros dias às vezes é meio triste. Mas na média você tem a vida da média, que eu digo, né? Aquela média boa, confortável. Sim. Você teve essa vida, você estudou, você foi para a escola. Sim. Mas hoje eu vejo isso, não tenho esse diagnóstico, mas eu sou um cara hiperativo. Tá? Eu estou aqui conversando com você e estou aqui, te mostrei, eu estou aqui numa sessão, estou prestando atenção, consigo fazer isso, eu consigo ter essa e eu sou hiperativo. Eu era o aluno que o professor queria ver em qualquer parte do mundo.
menos na sala de aula dele. Eu era um cara que fazia bagunça, tirava atenção, chamava atenção e fechava a prova. Não de matemática. O que significa fechar a prova? Você gabaritava a prova? Você tirava 10? Gabaritava a prova. Basta eu prestar atenção. Entendi. Basta prestar atenção que eu consigo, sabe? Eu consigo... aquilo tem que me chamar a atenção. Se eu gostar da matéria, acabou. História, entendeu? Se eu gostar, acabou. Mas, enfim, eu era aquele aluno que tirava, vivia. Outro detalhe, meus irmãos, os meus dois, são pequenos gêniozinhos, tá? E aí vinha aquelas comparações normais. A escola não me acolheu, a bem da verdade. Eu fiquei minha mãe vivia na supervisão, porque, pô, realmente eu era tentado mesmo. Mas hoje eu vejo que seria uma questão, um traço, talvez, né? A gente explica isso hoje. Mas você sentia preconceito por você ser um filho adotado? Porque você está me contando que a sua história era meio conhecida também, da mulher que era empregada da casa do fazendeiro. Você tinha alguma coisa, alguma pecha por isso? Não. Não, cara, não. Eu sentia que eu era incompreendido, cara, que eu não era burro. E às vezes as pessoas, eu era o cara que não ia dar nada. Eu era o cara que sabe, que não ia dar, não ia. E aí aconteceu um marco muito grande. Por quê? Por eu ficar recorrendo, indo para os monitores, né, os supervisores escolares, já estavam de saco cheio. E aí, um belo dia, a supervisora virou para minha mãe e falou: o Gregório tem uma coisa muito importante para falar para a senhora. O Gregório tá usando droga. Assim. E você tava? Diagnosticou. Isso, cara, em 85. Mas você tava usando? Cara, nada. Eu não você tinha 15 nada, anos. Em 85 você tinha o quê? 13 anos, 12 anos. Isso. 15 anos, né? Não, 15 não, só se a gente tivesse nascido em 70. Você nasceu em 73, matemática. Você tinha 12 anos. Tá vendo como eu sou ruim? Não, eu falei enfim, 15, não, 12, 13 anos. E você não estava usando drogas? Não. E já foi apontado por nem isso? Nem bebida. Aí, por que ela chegou nessa conclusão? Porque eu era, cara, hiperativo, andava com as roupas esquisitas e eu andava de coturno, cara. Entendeu? Eu era meio gótico, entendeu? E assim, eu chegava com os olhos vermelhos. Por que eu chegava com os olhos vermelhos? Estava à tarde. E eu tenho uma alergia a shampoo. Eu tomava banho antes de ir pra escola. Entendeu? Mas enfim, eu não usava. Entendeu? Depois eu usei tudo quanto é tipo de droga que você possa imaginar. Entendeu? Não tem receio em falar isso, problema com... Mas enfim, isso é outro papo. Entendeu? Essa é uma outra discussão. É uma outra discussão. Eu sei que vai ter cheio de hater, vai falar que não sei o quê. Eu não tô nem aí, cara. Tá. Entendeu? Então, eu acho que eu cheguei num ponto da vida, sabe, que, cara, isso não vai, sabe? E eu tô contando essa história porque você acreditou e você falou isso, cara, olha, outras pessoas podem passar pelo sistema prisional também e ser diferente. E a gente tem que parar com isso. Foi você que me falou isso antes da gente entrar. E a sua conduta profissional mostra isso. Mas, enfim, cara, aí eu fui com isso. Minha mãe fez uma reunião com as tia velha para poder anunciar que o Gregório... gente, eu tenho uma coisa... Foi muito engraçado isso. Eu tenho uma coisa importante para falar, porque, infelizmente, o Gregório cheira maconha. Nossa senhora. Cheira maconha, tadinho. Ele é do tóxico. Ele é toxiquento. Ele é do tóxico. Ele é um toxiquento. E aí você pode imaginar que eu fiquei ali dos primos, eu fiquei a pessoa que não podia sair, eu fiquei estigmatizado. Entendeu? Como, sabe, o doidão. Não era. Eu era imperativo. Entendeu? E era contestador, era isso, entendeu? Quando eu concordava, eu falava. Era isso. Você não fez terapia, enfim, né? Na época vida... não se fazia terapia. Não era muito comum você Nem fazer. hoje eu faço, cara. Devia fazer, né, Gregório? Todo mundo devia fazer. Com todo respeito aos profissionais, não... Entendeu? Assim, mas seria bom, porque ali você tinha uma revolta tão óbvia, era uma revolta com a sua própria biografia ali. Pois é, cara. E aí, não houve essa acolhida. Eu parei de estudar na quarta série. Parei. Aí, vocês vão me reconhecer pelo que eu sou, enfim, né?
É, vocês vão me reconhecer só pela minha conduta, enfim, né? Vocês vão me, vão, eu vou, vocês vão reconhecer não pela inteligência que eu tenho, mas porque eu vou ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Entendi. Você Mais ou queria menos brincar isso, de entendeu? tieta. Vocês vão ver só quando eu voltar, vocês vão ver. Mas você não fugiu de casa, nada. E já cheguei a fugir na época, eu fiquei muito revoltado. Fugi, morar com um amigo, enfim. Com 18 anos, a namoradinha ficou grávida, na época, né? Minha namorada, que depois virou minha esposa, que é a Patrícia, Até que é hoje, a sua mãe do esposa? Lucas e da Helena. Hã? Até hoje, sua esposa? Não, minha ex-esposa. Tá. Eu tenho mais de 20 anos que nós estamos separados. Mas aí nós tive o Lucas e a Helena, né? Que são dois filhos maravilhosos, enfim. E aí, bicho, o que eu vou contar é muito difícil, tá? E machuca muito até hoje. Me traz gatilho, sabe? Me traz muito, muito sofrimento. Eu fui visitar, né? E aí eu já estava casado com a Patrícia. Fui visitar. Meu filho era pequeno, cara. Fui visitar a minha irmã, tentando ali uma aproximação, sabe? A minha irmã biológica. Talvez para tentar ajudar, porque então, tipo assim, eu já era um homem casado, apesar de 18, 20 anos, menino ainda, né? Você trabalhava? E aí eu fui trabalhava, Você vo- eu trabalhava como tinha uma distribuidora de biscoitos, de bala, Mas você não mas tinha voltado para o estudo. Você tinha abandonado lá atrás e abandonado ficou. só fui retomar no sistema prisional, Tá. através do supletivo, Entendi. Então daí você vai entendeu? visitar. E você vai visitar sua irmã biológica, você falava com ela, não falava? Você vai visitar por quê? Você falou de Eu falava com ajuda. ela, não era, hoje em dia não era igual hoje. Naquela época não é igual hoje, que tem um WhatsApp, você manda Sim. uma mensagem, era carta, era uma coisa difícil, né? Não era instantâneo, né? Eu mantinha contato com ela, inclusive por carta e tal. E aí, belo dia, fui lá no Natal e fui ver como é que ela estava e tal. E assim, muito pobre, sabe? Muito pobre, muito miserável, sabe? Mas muito digna também. Ela tinha um filho de nome Lário, e essa criança tinha estava com vitiligo, estava com deficiências, né, de pele, enfim, talvez até por má alimentação, enfim. E ali, né, eu falei, cara, se quiser, a gente pode fazer um tratamento lá em Belo Horizonte. Eu vou, né, eu disponho, né, e assim eu vim com essa criança. E chegando aqui, essa criança, hoje eu vejo isso, sabe? Eu não estava preparado porque eu estava num momento de dificuldade financeira, enfim, com criança pequena, aí eu trago mais uma criança que, assim, acostumada da roça, cara, ficar eu dentro do apartamento. E essa criança ficou doida lá e querendo sair, quebrando as coisas. Eu bati nessa criança, levou a óbito ela. Tentei socorrer, cheguei aí com ela para a UPA, mas ela, infelizmente, a pancada que eu dei foi muito forte. E rompeu os mesentérios. Depois eu até estudei isso, porque... E os mesentérios, para quem não sabe, existe inclusive o mal do tanque, que é aqueles tanques antigos, e quando você sobe nele, ele cai justamente na região dos mesentérios, e é uma região sensível, é a região mais sensível do corpo, inclusive. As pessoas acham que é a cabeça, não, é a região daqui, abdominal, entendeu? Inclusive tem um golpe de capoeira que foi proibido, que ele pega justamente aqui. Tudo porque eu sei disso tudo, porque eu estudei, para você entender. E houve um rompimento dos mesentérios e a pessoa morre em segundos, cara, de hemorragia. É quase como o Henri Borel com uma laceração hepática, é isso?
Porque Henri Borel, ele morre aqui por causa do fígado, né? Eu não conheço o caso. Eu conheço pela mídia, eu não sei, não vi. Ele tinha quantos Mas foi anos? isso que... A criança? Quantos anos tinha seu sobrinho? Tinha 7 anos. Você estava sozinho com ele? Tava eu e meu filho. Minha esposa tinha acabado de sair para poder trabalhar. E seu filho era Como pequeno. eu saía mais tarde e eu deixava eles na escolinha, os dois, a minha esposa tinha acabado de sair. E seu filho tinha quantos anos? Tinha 2 anos. Ele não lembra de nada disso? Ele tem alguma recordação? Não, nunca perguntei. Você falou que ele era um menino mais espoletado, lembra até você se descrevendo como criança. Eu não tenho um dia, Beto. Não tenho um dia. Porque o bem que eu tirei eu não posso devolver. Você não tem ideia do que é isso. Mas essa é minha cruz. Isso é o que eu tenho que viver. A única coisa que eu posso fazer é fazer da minha vida de hoje diferente. E o que eu faço, e aí você pode falar assim, você é um cara bonzinho, é um cara... Não, eu sou um advogado combativo, eu denuncio, inclusive, violências no sistema prisional, desmandos do poder público. Então, enfim, eu escolhi lutar. Eu escolhi fazer da minha vida a justificativa para isso. Se pode justificar, sei lá. Entendeu? Eu não estou aqui tentando justificar também, porque uma vida... Porque vai aparecer um tanto de gente, tá, para poder falar, porque, né... Porque a gente tem que começar a assumir isso, sabe? Se você não deixar a pessoa que errou retomar a vida dela, então é melhor matar. Uau, é melhor matar. Entendi. É melhor a gente assumir isso enquanto sociedade, falar assim, a partir de hoje, quem matou vai morrer. Pronto. Porque é mais digno. Agora, eu entendo que as pessoas podem mudar. Que as pessoas podem ser diferentes. Sabe, Beto? Ninguém é. Você não é o Beto de há 2 anos atrás. Não. Você mudou tudo. Eu não sou o mesmo Beto de ontem, porque muitas coisas me fizeram ser ou melhor ou mais duro em outras coisas. Deixa eu perguntar uma coisa. Como você já tinha um filho e você tinha uma outra filha já? Sim. É isso? Você tinha 2 filhos. Não, a outra filha, porque eu não fui preso no momento. Tá. E aí houve um processo preventivo até, enfim, tá. E aí houve Entendi, mas só para entender um pouco a sua forma de ser. Você, com seu filho, você batia no seu filho? Você era mais nervoso com criança? Como que você era como pai ou como um adulto cuidando de uma criança, independente do seu sobrinho? Olha, Beto, eu, sendo muito sincero aqui, eu sou uma pessoa que eu sempre vivi num meio muito violento. O meu pai adotivo... Aqui não estou transferindo culpa, não, tá? Estou aqui transferindo culpa para ninguém, não. Deixando muito claro. Meu pai é o cara mais importante que houve na minha vida. Mas meu pai, ele era um homem violento. Ele foi criado disso. Era assim que era. Você educava batendo. Hoje é inimaginável falar isso, mas nós vivemos isso, né? Nós somos contemporâneos. Mas entendeu? Aí eu vou ter que te falar, assim, eu não tenho essa realidade na minha vida. Eu não tive violência na minha vida porque, sei lá, eu morava em São Paulo, já era mais diferente. O meu pai e minha mãe só olhavam. Meu pai, eles nunca tocaram. Mas aí é uma outra história que você me falou. Mas então eu vou te dar uma passagem de um professor, já que, né, eu vivia num mundo assim, mas veja bem, teve um professor que minha mãe foi lá, ele falou assim, sabe o que você tem que fazer com esse menino? Dá umas varadas. Nossa. Não, você tinha, é lógico, as pessoas... Era uma outra forma de educação. É que eu tô te falando que não foi a que eu tive. Eu realmente nunca apanhei do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus, cara. Também nunca dei motivo, mas não era uma coisa corriqueira. Graças a Deus, agora eu dava motivo. Eu era um cara imperativo. Tá. E aí? E você eu fazia a coisa do ato da Vera. Era difícil, cara. Entendeu? Então o que eu quero dizer é assim, você tinha uma forma de ser. Você era mais duro com a criança porque foi assim que você aprendeu a ser, é isso? Cara, e hoje eu vejo quão errado isso é. Sabe? Ninguém tem o direito de fazer isso. O que eu fiz foi hediondo. O que eu fiz foi indigno. Eu sei disso.
Eu sei dessa culpa. Eu carrego isso. Volto a falar. Se eu pudesse dar minha vida para voltar, eu dava. Rindo. Você me conta como se fosse um acidente, o que muda bastante, e você não negou... Acidente não, acidente não. Acidente é muito forte. Acidente eu deixo o copo cair. Entendi, você fez o copo cair. Eu fiz o copo cair. Mas você não nega a sua responsabilidade do ato. O que mais indigna a todos nós é quando você tem casos como Henri Borel ou Isabela Nardoni pegando casos de criança, que você tem a negação do autor. Você os autores negam, é indigno para minha vítima falar que foi um acidente. É indigno para a mãe da minha vítima, entendeu? Quando os autores negam, você fica ainda mais ultrajado, porque você faz uma sociedade inteira de idiota, você vira uma vítima mais do que a vítima que morreu, que é a criança. No teu caso, quando você vê o que você fez, o que você faz? Cara, eu desespero. Eu pego meu filho, coloco no ombro e pego ele e levo para a UPA, o médico. Você chega na UPA e fala o quê? Que ele passou mal, que ele caiu. Você cria uma história, tá? Você não fala a verdade. Cria uma história, não sou preso em flagrante. Eu acho que o delegado viu aquela condição, cara, que foi chamado. Ele viu, não sei. Ele não quis me dar prisão em flagrante. Ele não quis. Esse menino, ele estava com... Desculpa fazer essas perguntas, você me responde se você se sentir à vontade. Mas ele tinha outras marcas no corpo que mostravam maus tratos? Ele tinha outras marcas do corpo. Que eram todas suas? Outras marcas do corpo, mas veja bem, ele tinha muito pouco tempo que estava aqui. E ele estava aqui para poder fazer um tratamento de pele. Estava quantos dias na sua casa? Não vou saber precisar, Beto. Foi 10 dias? Uma semana? Tá. Não sei te falar. E você mas você estava batendo nele todo dia? Eu já tinha batido nele antes. Tá. Não dessa intensidade. É tanto que ele, né, tava vivo. Quando você viu, ele chega morto na UPA? Você carrega o cadáver do seu sobrinho ou ele ainda estava vivo? Nem desfalecer, eu já desesperei e levei. E coloquei no carro, saí desabalado da carreira. E ele chegou, eu vi que ele estava frio. Quando ele chegou na UPA, eu vi que ele estava frio. Você lembra a última fala dele? Não. Você lembra o último pedido de para, tio? Lembro. Como é dormir no dia seguinte? Ou não dorme? Não dorme. Nunca mais eu tive um sonho na vida, nunca mais, cara. Aí você fala assim, nunca mais você dormiu, você... Não é, cara, é muito ruim. A dor do remorso, você não tem ideia. E aí você chega lá na UPA, ele tá já frio, a UPA já chama o delegado, ele não te dá flagrante e você ainda não conta a verdade. Não. Depois eu fui. Houve na mídia algumas coisas. Que ano é isso? Foi em 91. 91? 97. Nossa. 97. 23 de janeiro de 97. Às 9h30 da manhã. E aí você tinha uma realidade, seu sobrinho morreu. Como que você fala para sua irmã? Eu não consigo falar até hoje. Você não liga para ela? Ela não me condena, ela não tive. Você não pediu perdão? Eu acho que eu não fui. E aí você fala assim, você não foi porque você tá com medo dela? Não é isso. Eu fui que eu acho que eu não sou digno do perdão dela. Mas você não quis falar com ela? Você não conseguiu falar com ela? Não. Para sua mulher, você fala o que logo
que tudo acontece, você mantém a Tudo, mentira. soube de tudo, desde o início, ela continuou comigo, e infelizmente, no sistema prisional, não a culpo, ela foi uma excelente mãe, cuidou dos meus filhos aqui fora, meus filhos hoje são homens e mulher, um homem e uma mulher, graças à minha mãe, graças à mãe, mas só que ela não aguentou o sistema prisional. É ela difícil. É. É complicado. E se fosse o Já inverso... tive raiva, mas E só deixando bem claro uma coisa aqui, hein? O sistema prisional, no presídio dos homens, você vê uma fila enorme de mãe e esposas, namoradas, tias, sei lá o que é. a Na mulher é fila das abandonada. mulheres, você não vê ninguém. Abandonada. Você não vê mãe, você não vê amiga, você não vê pai, você não vê irmão, você não vê ninguém. A fila é impressionante quando você vê as filas de visitas. O homem ainda ele tem esse... Ele se mantém ainda com esse arcabouço... Como assim mulher cometer crime? É um machismo até nisso. Você mantém... Quando que você conta, como que você conta para sua esposa que, na verdade, você que matou o seu sobrinho? Desde o início, nunca... Ela já sabia antes da polícia? Ela já sabia, porque ela me viu batendo nele. Aconteceu isso, eu falei, olha... Não, mas ela tinha saído, ela não viu você batendo nele. Eu fui encontrar com ela e falei com ela o que tinha acontecido. E como que você resolve assumir para a polícia? Fui, porque eu não ia... Foi eu tenho na minha... Eu sou a pessoa mais transparente que tem. Estou vindo num programa aqui, abrir minha vida. Sim. E eu fui no conselho de sentença, na frente de um conselho de sentença, e falei que era eu. Foi eu. Não foi ninguém. Tudo que eu fiz na minha vida, eu assumi. E assumi, e é isso. Entendeu? Não sei, mas só para entender. Entre o menino morrer e você assumir, quanto tempo? Você falou que foi no conselho de sentença. O menino morreu. No conselho de sentença lá atrás. O menino morreu, foi sexta-feira. Na terça-feira. Você vai à polícia e confessa. Eu liguei para a delegacia e falei, olha, a princípio, veja bem, eu já tinha tomado um depoimento que eu tinha negado. E ele tomou meu depoimento e me liberou. Beleza? Na terça-feira, na segunda-feira, eu liguei para ele. Ele falou, não posso ouvir agora, que eu vou ouvir outras pessoas, vou ter que viajar, vou marcar para quarta-feira. Aí, foi assim. Tá. O menino foi enterrado nesse período? Você foi ao enterro? Nem a sua esposa? Ninguém. Gregório, você não mandou... Eu acho essa parte... Teria sido pior se você tivesse ido. Porque eu acho muito mais forte. Eu era um menino de 20 anos, eu não tinha como administrar isso. Eu sei, é que a gente eu estava vivendo um inferno naquele momento. O que eu estou dizendo é que eu assim, tinha que ter mandado, tinha que ter falado. Eu não tinha possibilidade, cara, de gerenciar a minha vida. Eu entendo. O que eu pensava era só na merda que eu tinha feito, cara. Só na desgraça que eu tinha feito. Não, e se você tivesse ido ao enterro, também eu falaria, pô, você foi ao enterro? Não ir é um problema, ir é um problema. Você não vai ter saída. Qualquer ação e atitude que você vai ter. Depois cara, o que eu tenho que fazer, o que eu pensei, falei assim, cara, eu tenho que ficar... a única coisa que fazer é ajoelhar e esperar o que vai vir. Alguém, o seu outro irmão, foi falar com você? Sua mãe, alguém fez nada? Não. Olha, a minha irmã, ela não foi... tive 2 júris populares. A minha irmã, ela não foi... Hã? Você vai me explicar daqui a pouco porque teve 2. Sua irmã não foi nenhum deles? Não foi, e ela falou assim, eu não vou para o condenar. Eu fiquei sabendo. Né, volto a falar, naquela época, né, a gente ficava de ouvir falar. Mas eu fiquei sabendo disso. Eu não tive contato com ele. Sim. O júri demorou quanto tempo? Não sei se isso seria... Hã? Não sei se isso seria, desculpa, o quê? Eu não sei, eu queria acreditar que isso seria um perdão, sabe? Perdão, a gente
Pede, Greg, se o outro vai dar ou não, é da nobreza do outro lado. Eu acho que se isso te engalfinha tanto, como é que ela está assistindo? Ela está viva, sua irmã? Ah. Como é que ela está assistindo? Você gostaria de pedir perdão para ela agora? Será que eu mereço? A pergunta é outra. Por tudo que eu já conversei com psiquiatras e psicólogos e tudo mais, eles falam muito que o perdão a gente precisa ser mais do que merecedor, de fato, ser aberto a ele. Se você tem que se perdoar ou não é uma outra história, isso só a terapia que vai te trazer. Mas se você gostaria de pedir, falar com ela? Sinceramente, eu gostaria sim. Gostaria muito. Gostaria muito de pedir perdão porque tirei a vida do filho dela. Ela conseguiu refazer a vida depois do filho? Sim. Você soube, então? Eu acompanho porque hoje a gente consegue acompanhar, né? Eu consigo acompanhar assim, porque eu pesquiso, né? Com muito respeito, tá, Beto? Até para saber como é que ela tá, enfim. Aí você fala assim, você poderia ir até ela? Eu tenho, mas, cara, é tão difícil isso. É tão difícil isso para ela. Se ela vai querer, talvez ela não queira. Entendeu? Eu não posso simplesmente bater na porta dela e falar, ô, sabe? Vim aqui para te pedir perdão. Que isso, cara? Entendeu? Eu não posso fazer. A única coisa que eu posso fazer é o que eu sempre fiz, é tentar ser diferente. É tentar ir para o sistema prisional, é tentar fazer o supletivo médio, do ensino médio fundamental, é ler mais de 2.000 livros, é fazer minha graduação de Direito e ser o profissional que eu sou, cara. Porque, a bem da verdade, essa minha luta, né, é para ser uma pessoa melhor. É para poder contribuir em sociedade. Né? Eu acho que a sociedade não vai ganhar tendo aqui fora uma pessoa, um Greg pior do que ele entrou. Um Gregório pior do que ele entrou lá. Tudo isso, e olha que nós estamos falando de um sistema prisional que moe as pessoas. Que acaba com a vida das pessoas. Que acaba com tudo. A minha unidade familiar, ela se desfez por minha culpa. Não foi por culpa do sistema prisional. Foi por minha culpa. Ok? Beleza? Então, assim, mas assim, o sistema prisional e o Estado, ele contribui. Ele contribui quando te manda para longe. Ele contribui quando fala não saidinhas. Ele contribui quando fala que preso tem que matar, tem que ter o pior. Que não pode ter acesso a estudo. Que não pode. Ele contribui com isso. Ele contribui para tornar as pessoas piores. Ele não contribui. Na verdade, eu sou advogado apesar do Estado. Não foi pelo Estado. Foi apesar do Estado. E quem paga essa conta... E aí, quando você fala assim, então vai ser bonzinho pro preso. Cara, isso é prevenção. Isso é prevenção à segurança pública. Quando você consegue quebrar um ciclo de violência, quando você consegue mostrar uma outra possibilidade para uma pessoa lá que faz a gerência do tráfico, que tem todas as características de um grande profissional, de um grande CEO, quando você dá a oportunidade para essa pessoa volta aqui fora, diferente, produtiva, nós conseguimos o nosso objetivo, não é animalizando as pessoas, porque animalizando as pessoas, elas vêm aqui fora para poder cometer os crimes que estão cometendo, cada dia mais grave. As pessoas estão matando as outras por nada. Por nada, Pedro. E aqui não é discurso político, tá? Não é discurso retórica, sabe? Não, é o que você está trazendo o que você viu lá. É que aí só, assim, por exemplo, saidinha é uma coisa que todo mundo sabe, eu sou contra e tudo mais, eu entendo, nem eu vou entrar nessa discussão. O que eu estou dizendo é o seguinte, você é um pouco fora da... Pouco não, bastante diferente do que a gente... Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Sendo bem sincero. Claro. Saidinha para ir para carnaval... Cara, óbvio que não. Saidinha para poder... Agora, saidinha para poder... As saídas na saidinha. A pessoa fala saidinha. Existem dois tipos de saídas temporárias. Saídas temporárias para trabalho e estudo e saídas temporárias para visitação à família. Preservação de unidade familiar
você consegue que esse cara dê uma outra trajetória. Olha a minha vida, cara. Então, mas Greg, é o que eu estou te falando o seguinte, você não é um cara que vem do tráfico, que já matou 10 pessoas, que já passou a cancela 80 vezes e que roubar faz parte de você. O que você teve não é um acidente, porque você não tinha nem condições estruturais mentais e pelo que você está me contando, você estava passando por um momento complicado e você leva mais complicação para a sua vida, o que explode. Eu não acho, por exemplo, que a saidinha é um problema da Suzane von Richthofen sair e no Dia dos Pais. Isso para mim, ela não é uma pessoa que vai sair matando. Ah, Beto, como você sabe? Porque ela não é um serial killer. Ela tinha uma coisa com o pai e com a mãe dela, a própria Elis Matsunaga e tal. Agora, a gente é indiscutível que muitas pessoas estão morrendo por conta das saidinhas, porque pessoas que não deveriam sair, saem. A gente tem o sistema de semiaberto e aberto, que eu faço de casos aqui, como o maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul, que é um estuprador em massa, em série. Ele foi condenado a 35 anos, ele sai em liberdade e ele estupra mais 9. Então, uma coisa é você, Gregório, sair, porque você não é nem parte do crime. Pelo que eu entendi, você tinha um antecedente criminal, outras coisas? Não. Então, você não era assim, ladrão que virou assassino, que fez latrocínio. Eu tenho casos do menino, que ele, do Vitor, esqueci o nome dele agora, que ele está chegando em casa do trabalho, menino de 19 anos, o garoto que vai assaltar ele tem 17 anos, 362 dias... Ele rouba o celular, dá um tiro na cara do Vitor para ser preso ainda como menor, mas subir no crime. Ele virou um assassino. Então, a gente também não pode ser... Eu entendo que você disse que se o Estado for muito mais proativo em humanizar aquela pessoa, nós como sociedade, sermos melhores, porque... Uma hora esse cara vai sair, e ele vai sair pior, porque eu acho que qualquer pessoa que entra... Eu já gravei em presídio lá atrás, 1900 e das quantas, e eu acho pior o presídio do que eu gravando em Barbacena dentro do hospício. Porque pelo menos no hospício você está mais louco, você fica doido, toma uns remédios e fica doido. Agora, dentro do sistema prisional, é você acordar e dormir todo dia no esgoto. Então você se torna um rato. Eu não tenho a menor dúvida que alguma coisa tem que ser feita. Mas também eu acho que as saidinhas têm que ser feitas para pessoas... Primeiro que tem que tirar Dia dos Pais, Dia das Mães, tira essas datas festivas que está saindo o assassino de pai em Dia dos Pais, né? Faz saidinha 2 de julho, precisa ser no Dia dos Pais, precisa ser no Natal, faz outros dias. E para pessoas que tenham menos, vamos dizer, histórico criminal pesado, porque a gente teve várias pessoas que foram mortas agora numa saidinha que teve há pouco tempo. Aumenta o número de mortes e crimes, aumentam com as saidinhas, isso é número. Então eu entendo o que você fala, mas eu acho que também tem que ser levado em consideração esse outro lado. Mas aqui não é esse, a gente não vai fazer daqui um plenário, eu acho sempre importante conversa sobre essa, não brigas, que as pessoas hoje querem colocar a sua verdade na minha vida, não é isso. Seu querido, Beto, de jeito nenhum, eu acho que com muita delicadeza. Mas eu acho que esse tipo de conversa é que faz uma sociedade discutir e sair... É isso. Melhor. Briga eu já estou cansado, eu não brigo. Eu não faço casos políticos, não é porque eu sou contra a política, até porque eu venho de um sistema educacional onde nós conversávamos muito sobre política. Política era um debate, não era uma guerra. Só que se eu trouxer um caso político aqui no canal, ao invés da pessoa entender como crime, vai ficar uma brigaiada nos comentários que é falando de esquerda e de direita. E eu acho que polos são chatíssimos. Então, no caso, aqui no seu, que eu prefiro que a gente veja você como esse exemplo de uma pessoa também que não tem esse histórico destruidor. Você veio de uma família mais simples, aquilo, mas você não era um bandidinho, você não era um traficante, você não era uma série de coisas. Esse homicídio acontece na sua vida muito pontual. Talvez com o grande divisor de águas. Talvez você não fosse o que você é hoje se você não tivesse passado por aquilo. Talvez você fosse pior. Então, tem coisas que a gente não sabe porque não existe realidade paralela, apesar do metaverso. Mas, no teu caso, o que eu queria entender é o seguinte. Você tem o homicídio em 97, você é preso em que ano? Sou preso 2 anos depois. 99. Você passa a virada do milênio na cadeia. E no meio disso você vai ter uma filha. Então você vai para a cadeia com seu filho pequeno, com a sua esposa e com a sua filha pequeniníssima.
Como foi chegar naquele universo que não era um universo que você conhecia? Você não tinha passado por nada disso. Você não tinha sido um garoto que ficou numa FEBEM da vida. Você chegou... É quase... Eu entrando. Eu costumo falar isso, que a primeira vez que eu entrei dentro de uma delegacia, eu fiquei nela. Entendeu? E eu me senti a porta. Eu lembro que eu entrei dentro da carceragem, fecharam a porta em um lugar onde tinha 40 pessoas em 4 metros quadrados. Fazíamos. Isso era a realidade, era da Polícia Civil, era pessoas sendo torturado em pau de arara. Tirava 3, todo dia tirava 3 para ser torturado. Assim, loucura. Quando me colocou no meio dessas 40 pessoas, assim, e assim, lá pra você ter uma ideia, tinha camadas de preso. Tinha o preso do teto, que ele fazia uma rede no teto, no meio e no final, e revezava para dormir. E um buraco no chão, assim, foi isso que eu encontrei. Eu olhei para aquilo, o cara fechou a porta, atrás de mim, né, o policial, e eu falei que aquelas grades, eu pensei comigo, que aquelas grades jamais iriam entrar em mim. Jamais. E foi esse. E aí eu sempre li muito, né, Lepeto? Eu acho que o que me salvou nisso tudo. Mas como é que foi conviver com pessoas tão diferentes, com histórias tão marcadas e marcantes? O primeiro dia, assim, quando você dorme? Não, eu não durmo. Vem tudo na cabeça, vem o que você fez na minha vida. Eu fui o primeiro a ser preso na família, cara. Ninguém nunca teve isso. Desejo que seja o único. Se Deus quiser. O primeiro e o único. Se Deus quiser. Então, assim, um escândalo, né? Sabe? Eu tinha terminado, assim, e as pessoas, por ser um crime, por ser uma criança, sabe? E, enfim, foi muito difícil. Você foi condenado a quanto tempo? O primeiro júri meu foi a 18 anos. Depois aí foi... Foi anulado? Aí apelou-se, né? Apelou da condenação. É bom dizer isso, que houve, né, assim, por parte até do Ministério Público na época, uma conclusão de que a criança tinha sido violentada. Sexualmente falando? Sexualmente. Eu fui indiciado pelo 121 e o 214, que na época era atentado violento ao pudor. Eu ia te perguntar se você era homicídio culposo ou doloso. Foi doloso, no fim? Não, aí eu fui... Por quê? O que na cabeça da acusação tinha? Que eu tinha matado para encobrir o atentado violento ao pudor. Só que o atentado violento ao pudor, só o promotor viu. Ele viu porque tinha a criança, ela tinha uma fissura, mas poderia ter sido por qualquer outra coisa. E eu fui absolvido no tribunal do júri por isso. Só que ele fez isso para qualificar, para colocar mais uma qualificadora, que é a qualificadora de ter feito o crime para encobrir a execução de um outro. Entendeu? Então aí ele foi uma manobra, entendeu? Que desnecessária, né? Mas o laudo dava que o menino... Não, o laudo não dava. E aí foi chamado um perito para poder explicar o laudo. Aí o perito foi lá e falou, o laudo que eu tô vindo aqui, que tá falando, fala que não tem. Não foi feito esse exame, não foi feito esse, não foi feito esse, não foi feito esse. Conclusão, não há para concluir. Mas isso foi uma chincana, cara. Entendi. Entendeu? Hoje eu vejo... Hoje eu sou operador de direito, cara. Hoje eu sou advogado criminalista, hoje eu sei, inclusive eu já dividi, não tive esse desprazer, porque, sinceramente, eu acho que o promotor ele é para promover justiça. Ele não pode só porque pegou uma coisa ali e colocar tinta no trem para poder condenar. Você nunca esteve com ele no mesmo plenário? Eu nunca tive com ele no mesmo júri, mas eu já dividi audiência com ele. E eu fiz questão de, olha, doutor, tudo bem?
meu nome é Gregório, o senhor já fez um júri para mim, um júri contra eu, né, contra mim, onde eu era o acusado. Hoje eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, se eu precisar de alguma coisa, só pode me procurar. Mas, assim, é uma pessoa que acusa indiscriminadamente, entendeu? É uma pessoa que... E eu acho que não é esse o papel do Ministério. Pelo menos não é esse o papel que eu estudei O papel nos da bancos da justiça escola. é fazer justiça, não é condenar e nem absolver, que a justiça seja feita. A doutora Rosângela Monteiro sempre brilhantemente fala para mim, cada laudo que eu fazia, eu nunca fui para inocentar ou para prender. É a verdade É dos o laudo fatos. para ser contado o que aconteceu. Aí cabe à justiça analisar. Mas Fato é que eu fui absolvido, né? Eu fui absolvido por um conselho de sentença, né? E aí, o meu advogado, ele falou assim, cara, vamos tentar, porque ele foi absolvido. O motivo a causa, a motivação, ela caiu. Então, se ela caiu, pode ter sido... pode ter sido, né? Lesão corporal seguida de morte, um homicídio culposo. E por isso que o meu advogado tentou de novo. Mas... infelizmente, né, o promotor, ele veio nessa, né, olha, ele foi absolvido, mas foi por um erro. É um erro. Entendeu? E aí você foi fui condenado. Segundo júri? Segundo júri, eu tomei 16 anos e 5 meses. Daí ele conseguiu a coisa da violência aí sexual? Quando você não consegue nada, você coloca no fútil, né? Ou no tope. E você pegou 16 tudo anos. É tope. Tudo é tope. Você matar uma pessoa é tope. Sim. Ainda mais uma criança, né, cara? Então, assim, eu acho que era desnecessário, porque não precisava disso. Sabe? Porque uma violência sexual é uma coisa muito grave, cara. E você, muito grave. Você pegou 16 anos, você depois diminuiu a pena na segunda instância, ou mantiveram? Não, o que tá ruim pode piorar. O que tá ruim pode piorar. Eu tava numa carceragem onde houve um resgate de presos. Tô te contando minha vida. Sim. O resgate de presos. Isso já tinha sido condenado, já tinha segundo júri, e aí eu tava lá. Aí houve um resgate de presos, inclusive até de São Paulo. E esses caras tomaram a cadeia de dentro para fora. Pegaram os 2 policiais de plantão, colocaram dentro da carceragem, e os livros, até nisso, cara. Porque quem lê muito, escreve muito. E eu era um cara que lia tudo, era um cara que eu tirava minha cadeia lendo. Entendeu? Eu era o intelectual da série. Então, e a gente no sistema prisional, Beto, a gente vê a realidade do Brasil, por exemplo, você vê com muita facilidade analfabetos totais no sistema prisional. Lá é o recorte, entendeu? De todas as mazelas. E lá não foi diferente. Eu tinha como... Aí as pessoas não sabiam escrever, queria escrever para a mãe, para casa. Eu comecei a ser o cara que escrevia, entendeu? E aí, eu tô até escrevendo um livro. Não sobre cartas dos presos. Eu fazia cartas. E aí, essas cartas, um belo dia, chegou um cara lá, tal de Soanísio. Me escreve uma carta pro juiz para mim. Eu falei, carta pro juiz? Fala que eu tô no meu excesso de prazo. Antigamente tinha aquele instituto do excesso de prazo, que a pessoa ficava presa, não passava por audiência custódia, ficava presa 6, 7, 8 meses lá. Eu tô no meu excesso de prazo e já era para estar na rua. Se você escreve uma carta pro juiz, eles falam ofício. Faz um ofício pro juiz, eu saio. Aí eu fiz a carta. Prezado senhor juiz, tudo bem? Falei do gato, do cachorro, do papagaio. Falei do excesso de prazo. Entreguei a carta. Soanísio estava em outra cela, foi para outra cela. Passou-se uma semana, era o dia de visita. No dia de visita ele chegou, ele veio para mim, estava em outra cela, com uma sacola. Cantou minha liberdade, viu? Cantou minha liberdade. Cantou como, cara? A carta que você fez, o juiz leu. Minha família levou lá, o juiz leu e tá me dando um excesso de prazo. Tô deixando aqui uns biscoitos. Semana que vem eu volto. Tô esperando ele até hoje. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Mas nasceu ali o advogado. Nasceu ali que eu falei, quer dizer que ele ouve eu escrevendo? Então, peraí. Aí eu comecei a pegar código penal antigo, que os policiais, né, descartavam, porque acaba que eu conversava muito com as pessoas. O advogado, ele tem muito disso, né? Conversava muito, eu gostava muito de ouvir histórias.
E aí o policial estava fazendo curso de direito, vinha trocar ideia comigo sobre, enfim. Nasceu ali o advogado. Você já estava há quanto tempo preso? Já tinha uns 4 anos. Já aí, vai entrando só no contando cotidiano, aqui, só voltando aqui porque eu tomei mais cadeia, os caras vieram, tomaram os presos, como eu conversava com todo mundo, o cara que veio ser resgatado virou meu amigo, e na hora de sair ele falou, ô mineiro, pega a televisão, tinha uma televisãozinha, porque eles não soltaram todo mundo da cela, eles, né, foi só alguns, e aí eu peguei a televisão e fui saindo da cela, e nesse momento, eles já, vambora mineiro, vambora, vamos pra São Paulo, os caras no PCC, cara. Deus me livre, tá. Bom, isso em 2000 e parará, cara, nem falava em PCC, sacou? Isso aí nem falava, nem... e aí tinha uns sacos de lixo em cima da mesa, e aí ele falou, pega os sacos, aí eu peguei, fui levar a viatura da cadeia, fizeram, aí chegou um determinado momento, eu fui com eles, coloquei as sacolas dentro do carro, entrei dentro da viatura e falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, cara? E os caras tudo armados. Eles tinham tomado todas as armas da cadeia. Entendeu? Além das armas dos policiais. Aqueles sacos ali eram as munições, granada, tudo. Mas você não sabia que se você saísse com eles ia ser pior pra você? Aí eu saí, vi a merda, falei com eles, olha, eu não vou pra São Paulo. E eles me deixaram, né? Eu entrei em contato com meu pai, né? No outro dia eu me entreguei. Fui na delegacia e falei, eu fui, mas eu nem queria ir. Eu fui porque como que eu falo que eu não ia? Não, vocês falaram que eles mandaram você pegar saco, pegar a televisão. E aí você pegou mais anos. Aí eu tomei mais 5 anos e 6 meses pelos roubos das armas. Aí foi pra 21 anos e 11 meses. Aí a mulher, foi embora. A sua esposa, lógico, falou, pô. Não, aí, tipo, pô. Mas aí, bom, daí você vai, mas tem aquelas regressões. Quando que você começa como é que você começa a fazer faculdade de Direito? Você começa estudando dentro da escola, isso? Dentro da escola é bom, dentro da cadeia? Você faz supletivo? Cora Coralina disse que um dia as prisões se tornarão escolas e oficinas. E os homens imunizados do crime e da violência ensinarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, altos muros e um tempo superado. Quem sabe, né? Espero que daqui... Eu não vou ver isso, mas espero que, sei lá, minha oitava geração... Mas vamos lutar para isso, Beto. Você é um cara. Vamos lutar para isso. Você é um cara também para isso. Pois é, isso é importante, isso que você traz. Ainda que esse posicionamento seja contrário, mas procure estudar, não que você não saiba muito, enfim. Não, mas deixa eu te falar Cara, a grande maioria são de pessoas que não cometeram crimes contra a vida e nem estupros. A grande maioria são de gente pobre, enfim, cara. Tudo bem, então faz assim, nas saidinhas, não deixa gente de facção criminosa sair, não deixa gente que tem mais do que isso, vamos colocar psicólogo, vamos, em vez de fazer polícia penal, olha, não existe psicólogo para poder fazer ali um programa de acompanhamento, para saber certo. Se aquela pessoa pode... Não existe nada. Eu não existe nada. E aí, o que a gente tá fazendo? A gente tá pegando um cachorro que tá com pulga e jogando ele fora. E a gente tem que fazer diferente, a gente tem que investir no sistema prisional, investir na educação no sistema prisional, que só assim, Beto, só desse jeito, a gente vai poder um dia falar assim, concordo contigo. Que faccionado, cara que tá aí até aqui com facção. Não, o cara que tá com 80, tá com 10 mortes nas costas vai ganhar saidinha pra quê? Pra fazer 11? Entendeu? Então, assim, óbvio que tem que ter um acompanhamento, mas então, em vez de encerrar, a gente faz uma verdadeira estudo criminológico dessa pessoa, um acompanhamento criminológico, de evolução, entendeu? E a grande maioria, Beto, são de pessoas de baixa renda, sobretudo pretos, que por essa questão de guerra às drogas, a polícia militar hoje sai na rua, não é para prender um homicídio, é para poder ir atrás de droga. A gente tem que começar a entender isso, cara. A gente está retroalimentando o sistema, colocando as pessoas nessas pocilgas. Essas pessoas que já são
já são capetinhas. Aí você coloca os capetinhas para virar monstro lá dentro. Demônio. E coloca aqui fora para poder atingir quem? Atingir a sociedade como um todo. Então, você usou uma analogia do cachorro com pulga. O problema é que muitas hienas estão no meio se fazendo de cachorro com pulga. E você pega e solta as hienas junto com os cachorros com pulga. Então vamos fazer um acompanhamento para separar o cachorro das hienas. Isso agora. Não é possível que o sistema não conheça. Ah, não, sabe que a lei é para todos e Deus é para o amor. Ah, pelo amor de Deus, não dá para pegar a ficha do cara que estuprou 10 mulheres e não deixar ele sair? Sistema prisional, não Beto, consegue. A culpa disso é das políticas prisionais que está jogada às traças. Você pega quantos psicólogos, quantos médicos, quantos a equipe técnica tem nos presídios. Qualquer presídio daí de São Paulo, sim, daqui de Minas, em qualquer parte do país. É 1 para 1.000, para 2.000. Como que atende, cara? Como que faz uma avaliação séria? Quem está pagando essa conta é a gente. E a gente fica nessas medidas populistas, a gente vai nesse engodo midiático de, sabe? Ah, então vamos fazer isso. Concordo contigo, a gente tem que fazer uma melhor avaliação daqueles que ganham esse benefício, entendeu? Agora, dizer que são para todos, porque agora mesmo vamos falar que do estudo também não pode. Agora mesmo já estão falando aí que a visita íntima não pode mais também. Entendeu? Então, assim, é só recrudescendo. A gente não vai conseguir avançar enquanto sociedade se a gente continuar tratando as pessoas como animais. Elas vão sair aqui fora e vão nos atacar. Isso é normal. Sim. É normal, Beto. Mas aí deixa eu perguntar uma coisa. Você já acabou a sua pena? A minha pena já acabou. Eu estou reabilitado criminalmente. Né, eu tenho um escritório hoje. Só uma coisa, você começou a estudar lá dentro. Você se forma lá dentro ou não? Eu li mais de 2.000 livros, Léo. Beto, desculpa. Li mais de 2.000 livros, com toda certeza. Não contei. E fiz o meu ensino médio e fundamental dentro do sistema prisional. Que não foi fácil. Quando eu falo assim, eu quis professores, o professor estava lá, sabe? Não, houve eu dei muita sorte também. E mais, eu fico me perguntando, talvez se eu tivesse a cor da pele um pouco mais, com mais melanina, eu teria essas oportunidades que eu tive. E a oportunidade de quê? Oportunidade, por exemplo, de ir para uma APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Vale muito a pena as pessoas conhecerem essa metodologia, em que pese eu tenho algumas críticas em questão da religiosidade, né, mas foi numa PAC que eu consegui não ser lixo, tá? E foi muito interessante porque eu cheguei na PAC em 2007, já estava cumprindo pena já há bastante tempo, né, e já tinha muito tempo que eu não via os meus filhos, os meus 2 filhos, né, a minha ex-esposa já tinha, né, já estava com outra família, enfim. E eu tinha muito tempo que eu não os via. E nessa PAC, ela é uma nova metodologia. Para quem não conhece, o público não conhece, é uma metodologia diferenciada. E não é nada de benefício. Muito pelo contrário. É a fiel cumprimento da lei das execuções penais. Não há benefício na PAC, não há privilégio na PAC, tá? Foi idealizada por pessoas da Igreja Católica, né, em São José dos Campos, aí em São Paulo, e veio para Minas através do Valdeci. Um grande abraço ao Valdeci, inclusive. O Valdeci, uma pessoa fantástica, cara, um cara que você tem que trazer aqui no seu programa, tá? Ele trouxe esse método para Minas, né, essa metodologia paquiana, e ali, que é diferenciado, e ali visa a humanização. No sistema prisional eu sou chamado de ladrão, vagabundo, o Infopem. Lá não, lá eu sou chamado pelo nome. Então tinha muito tempo que eu não ouvia o meu nome, cara. Tinha muito tempo que eu não sentava numa mesa e comia de garfo e faca. E na APAC, ela visa isso. Né? Quem toma conta dos presídios, das chaves, são os presos. É muito diferente, sabe? Muito diferente. E aí, nessa PAC,
né, o Valdeci, eu tive a sorte do Valdeci, nesse dia, ele estava fazendo um curso de aperfeiçoamento do método, né? Eu lembro a data como se fosse hoje, 19/4/2007. Ele estava fazendo esse curso, e nesse curso, né, ele 3 dias de curso, e no segundo dia para poder chamar os presos à sua responsabilidade. Você está ali não é à toa. Sua mãe, ela sente vergonha de você na rua. O seu filho, e aí ele fez essa pergunta, 2 perguntas que mudaram a minha vida. Ele falou, olha, vocês não precisam me responder não, tá acabando o dia, vocês podem ir para a cela dormir. Mas vocês vão pensar em 2 perguntas. Primeira, o filho de vocês quer ser igual a vocês. O que é que vocês vão falar para ele? E a outra, até quando vocês vão ser lixo? Por quê? Vocês, não sou eu que falo, não. É a sociedade. Quando eu falo que eu venho aqui dar palestra para preso, todo mundo fala, leva veneno, mata, leva bomba. Ninguém quer saber de vocês. Vocês são o último elo da corrente. Até quando vocês vão ser? Até quando? Nesse dia, eu fui para a cela, cara, e fiquei martelando nessa pergunta. E eu chorei como nunca tinha chorado na minha vida. Lavei, sabe? Quando você lava. E eu vi o dia amanhecer, cara, e eu falei, cara, eu não vou ser lixo. O meu filho vai ter orgulho de mim. O meu filho, quando falar assim, o Greg, eu tenho orgulho do meu pai. A minha filha também. Eu não vou ser o assassino. E aí, eu falei com ele no outro dia, cara, como é que faço para não ser lixo, hein? E ele já sabia que eu escrevia. Eu falei, cara, você tem um dom. Você fala bem. Você é um advogado. Eu já era advogado, cara. Eu perdi as contas de quantos benefícios eu consegui estando preso. Hoje eu pego execuções penais, Beto, antigas. Eu tenho clientes antigos da minha época que teve preso comigo. E eu sou advogado dele. É muito forte isso. É muito forte. Quando você fala que... Eu sei da importância que eu tenho. Eu sei da importância desse depoimento que eu estou dando aqui. Eu tenho certeza disso. Você tem um público grande, isso aqui vai, entendeu? E eu quero que as pessoas elas compreendam isso, cara. Que para mim, hoje eu posso pegar um processo, eu ver lá, eu tenho uma petição que eu fiz enquanto eu estava preso, cara. E que eu fomentei uma biblioteca que tinha 700 livros, eu consegui colocar 5.000 livros, que outras pessoas que estavam comigo conseguiram formar. Você volta ainda lá no presídio? Cara, a minha vida é o presídio, cara. Eu sou criminalista. Hoje mesmo, talvez eu vou ter que ir no presídio. Não, mas onde você então, assim, ficou, você fez amigos lá? Você encontra pessoas que saíram? Você vai visitar amigos que estão lá ainda? Sim, eu tenho amigos que viraram clientes, tem policiais, bons policiais, né, que na época, que são meu amigo, né, que levava livro para mim, que levava comida, na época que eu podia, né? Por isso que eu falo, sabe, que não houve o Estado, houve pessoas que trabalham em estados comprometidas, que fizeram por conta própria, inclusive, correndo o risco de serem criminalizadas. Porque hoje em dia, falar em direitos humanos, você toma pedrada, tá? Como é que você traz esse cara aí, que não sei o quê, entendeu? Sim. As pessoas querem ver sangue. As pessoas não querem ver oportunidade. Hoje em dia, falar em bandido bom e bandido morto, aqui sem falar em política, tá? Mas dá voto. As pessoas são eleitas com esse discurso. É porque, Greg, as pessoas estão cansadas também de serem assaltadas, de serem sequestradas. Mas a gente está fazendo diferente, a gente está fazendo errado. Mas a gente está cansado. A gente está fazendo também. errado. Eu sei, mas eu estou de saco cheio de não poder andar na rua e falando do celular. E você ainda é roubado, ainda viram para você e falam, mas você está andando com o celular na rua? É uma questão assim. É um absurdo. A gente está também. Não estou falando que bandido bom é bandido morto. Estou falando isso. Estou falando o seguinte: nós estamos muito cansados. Nós somos uma sociedade cansada com a insegurança. Eu sou uma pessoa. Eu não saio. Prefiro ficar em casa. Eu só vou a lugares que eu realmente me sinto um pouco mais. E não é porque eu faço crime S.A. Muito pelo contrário, eu sempre fui assim. Carro tem que estar vidro fechado, minha mãe sai, fico ligando para ela. Até porque você é muito respeitoso. Você é muito respeitoso, Sim, você é muito... Mas assim, amigos meus que apanharam na rua. Tem uma moça em Higienópolis, que eu não a conheço, mas ela está saindo da academia que eu faço todo dia,
Todo dia quando dá, né? Eu tô 3, 4 vezes, tá bom já. Ela sai da Smart Fit, ali na Angélica, um cara pega ela, ela estava sem nada, porque você não pode mais sair com nada. Ela apanhou porque ela não tinha nada para entregar para ele. Não tinha ela nada. está fazendo a segunda operação no maxilar e já fez uma no nariz. Essa moça está traumatizada. A história dela traumatizou a academia inteira. As pessoas hoje saem da academia. Eu estou falando na Avenida Angélica, em Higienópolis, numa região central de São Paulo, da Paulista. As pessoas hoje não saem mais sozinhas, saem, vão junto. O cara não foi preso. E está por ali. Eu vou além. Vou contar um caso de um amigo meu. Pouco tempo, tem 2 meses, sou advogado da família. O cara, motorista de aplicativo, sentado, ele no ponto, mostra, tem a câmera, que hoje em dia tem câmera para tudo quanto é lado. Ele tá lá, no ponto, tem um carro na frente, chega 2 pessoas andando, o carro da frente viu que talvez seria um assalto, alguma coisa já, ele estava no telefone, né? Aí ele falou com um amigo dele, eu acho que vou fazer uma corrida agora. E desligou. Nessa dele desligar, o cara, ele não anuncia o assalto. Ele não deu a chance do cara falar, não me mata, pelo amor de Deus. Ele simplesmente chegou e atirou. Então, na cabeça. Parece execução. Tirou do carro, o cara ele tomou um tiro e ficou, né? E caiu e morreu. Aí eu tô contando um caso, você contou outro. Cara, a gente tá fabricando esse tipo de gente nas presídios, nas cadeias brasileiras. Esse tipo de gente, esse preso que esse cara, vive entrando, esse menino que matou, 18 anos, vive entrando e saindo. Então não tem que sair. Somente... Pois então, é, esse cara. aí não tem que sair. Se ele entra e sai, entra e dá tiro assim, a esmo, ele já não é mais nem hiena. Ele tá, é, mas aí deixa eu só te é. perguntar, qual que foi o tratamento que essa pessoa... eu volto a falar aqui, a gente tá retroalimentando esse sistema. Eu sei. A gente tá colocando as pessoas que já têm um problema, que já tem um problema de tudo, sei. nesse sistema, e essas pessoas estão se tornando piores. Mas é que eu sou a favor da normal. prisão perpétua, então é um problema. Não vamos entrar nisso, vai. Depois a gente entra num debate sobre isso daí. O que eu queria entender é uma coisa, quando você reencontra o seu filho, pelo jeito, depois de muito tempo, como foi esse reencontro com os seus filhos? Eu sou advogado, aí eu reencontrei, nesse dia, ele teve o cuidado de buscar os meus filhos, o Valdeci, porque ao final desse curso é o encontro com a família, porque a família é muito importante, né, na metodologia PAC. Na metodologia PAC, a família é o esteio, né? Quando não tem família, tem os casais padrinhos, enfim. Mas a pessoa tem que ter alguma coisa. É que nós começamos falando nisso. Sim. E aí o Valdeci foi, pegou os meus filhos e trouxe. Meus filhos pela primeira vez, né, que eu vi, eu já tinha conversado com o Valdeci, já tinha decidido que ia ser advogado. E aí eu falei pro meu filho, né, os meus filhos. A Helena era mais novinha. O Lucas já entendia. Ele falou, ô Lucas, eu vou ser advogado. Ele olhou assim para mim, o brilho do olhar do meu filho. Esse brilho me guia até hoje. Eles entendem o que aconteceu com você? Eles te perdoaram? Porque o perdão não é só da sua irmã. O perdão é de todo mundo, né, que te rodeava. O perdão real, o perdão de eu acredito em você. Às vezes você não precisa falar, olha, pai, eu te perdoo. Mas você percebe que a relação que vocês têm existe esse... Eu acho que é um defeito meu, sabe? Esse abraço final. Eu nunca conversei com meus filhos sobre isso. Falar, olha, você sabe, tal. Muito pelo contrário. Não que eu rechace, mas eles também nunca perguntaram. Então, tipo assim, aí o que eu faço? Eu sou um cara diferente. Eu faço questão, olha, minha filha, eu tô no Beto, olha aí, ó. Olha, minha filha, eu tô, sabe, olha só, eu tô, sabe. Eu quero que eles tenham orgulho pelo que eu sou. Eu sei, mas a gente é um todo. E você só é o que você é hoje exatamente porque passou ali. Greg, você precisa fazer terapia. Você vai terminar essa...
Você vai terminar esta gravação e você vai procurar um terapeuta, porque está te faltando encarar de frente certas conversas com as pessoas corretas. Eu espero que você está fazendo quase uma terapia aqui, mas eu não tenho as ferramentas de um psicólogo ou um psiquiatra. A doutora Ana Beatriz Barbosa fala para mim que eu tenho já o notório saber. Ela e o Alex falaram disso para mim. Eu agradeço, mas eu levo muito a sério isso. Mas acho que as tem pessoas mesmo. precisam ter o estudo disso. Mas eu acho que você precisa conversar com as pessoas, que você fez parte da vida e limparem. A gente só limpa problemas conversando. Não adianta, tem que limpar. Bom, mas então seus filhos, hoje vocês têm uma boa relação e a vida segue em paz. Assim, eu tenho uma relação excelente, tanto com meus filhos, quanto com meus irmãos, enfim. Mas eu acho que é meio que isso mesmo, sabe? Como eu não converso, eu não falo, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu não converso com a Patrícia, com a mãe dos meninos. Ela Só foi parte fundamental. Ela foi e olha, eu volto a falar, o meu filho se casou, meu filho hoje ele trabalha, né, numa grande multinacional de alimentos, a minha filha está fazendo direito, são pessoas maravilhosas, sabe? E se deu a ela, sabe? Eu tava preso, mas o meu pai pagou pensão, sabe? Teve presente, meus filhos sempre passavam férias na casa. Então, assim, meu pai, ele eu acho que o que ele deixou de fazer para mim, sabe, de carinho, ele fez pro meu filho, sabe? E uma coisa que é muito louvável da Patrícia, já que você falou o nome dela, é que ela não impediu de os filhos terem contato com o pai e a família. Nunca. Eu nunca tive horário e dia estipulado de visita. Não, eu digo assim, geralmente quando a pessoa vai presa, então assim, nem a família dele, mas eu quero. A culpa é a família inteira perde, né? Já tem o filho preso, carrega-se de sabor de ter o homicídio e ainda não posso ver os netos, não posso ver o sobrinho. Ela é uma grande mulher. Muito legal. Ela é uma grande mulher, uma grande mãe. Uma grande mãe. Ela é uma grande mãe. Você precisa fazer, existe uma coisa em terapia, falar que são os esqueletos nos armários. Você precisa abrir esse armário, já todos esses esqueletos, limpar e pôr camisa nova. Quando você pegou o canudo do diploma, seus filhos estavam lá, então? Estavam. Você estava na cadeia ainda, não? Não, eu fiz o meu ensino médio fundamental dentro do presídio, comecei a fazer a graduação no semiaberto. Em 2015, eu tive a extinção de punibilidade, ou seja, eu paguei a pena toda e, no mesmo ano, eu peguei a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E, veja bem, para ter a carteira da Ordem, você tem que ter um dispositivo legal chamado, você tem que fazer isso, e quem te dá isso é o juiz. As pessoas não fazem. Mas, como eu era advogado, isso era uma exigência legal, até porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem que ser a lei. E aí eu fui reabilitado criminalmente. A reabilitação criminal, as pessoas não sabem. A reabilitação criminal, ela só pode ser feita, concedida, 2 anos após a extinção da punibilidade. Só que eu lendo a lei, veja bem, eles já tinham negado a minha inscrição como estágio. Eu nunca fui estagiário da OAB. Por quê? Pela inidoneidade moral. Eles negaram. Só que eu fiz eu estudei, aí eu fiz a OAB e eu fechei a prova. Eu tirei 67 na primeira, que vale 80, e 9,45 na última prova, valendo 10. Porque, como eu já te falei, eu já era um advogado pronto. Entendeu? Eu já era. Eu vivi isso durante 16 anos. Eu fiz para penal. Você acha que eu ia perder? Onde? Entendeu? Na primeira etapa eu fiz. E aí eu fui ingressar nos quadros da OAB. Já tinham negado o estágio, você lembra, né? Por causa da inidoneidade. E no mesmo ano, aí eu fui e comecei a estudar a lei. Falei, cara, peraí, tem um artigo aqui que fala que tá assim no caput, tá, da cabeça do artigo, que o período de prova
poderá ser usado para fins Não, o período de prova computar-se-á para o efetivo cumprimento dos 2 anos. Ou seja, o período de prova qual que é? É condicional. Eu fiquei em condicional 3 anos. Eu precisava só de 2. Aí eu usei esse artigo que fala isso, né? E fiz o meu pedido de inscrição. Porque eu cumpri todas as legalidades. Eu fiquei 2 anos, porque eu usei o período de prova, né? E a delegada da ordem, que estava, inclusive, responsável pelo meu caso, ela achou até estranho, não, mas a sua extinção de punibilidade foi em 2015. Como que você está pedindo agora? Você tem que esperar 2 anos. Aí eu fui, né? Eu fiz uma petição, mostrei, aí eu fui, ingressei nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Já fui convidado para a Comissão de Direitos Humanos. Beto, eu nunca pensei em advogar na vida. Eu achava que advogar era uma coisa que não era para mim. Entendeu? Que eu não me sentiria bem cobrando. Eu como preso, eu achava que todo advogado era falcatrua. Enfim, tinha uma visão distorcida do que é realmente. Nunca, não era. Apesar que sempre advoguei. Desde quando antes. Mas aí, eu sempre pensei, eu sempre militei em causas sociais. Eu sempre militei em causas para o sistema prisional. Hoje eu dou emprego pré-egresso do sistema prisional no meu escritório. Entendeu? O meu braço direito, a Sinara, ela teve, e um beijo para a Sinara, né? Ela vai ver isso aqui. Ela me egressa ela também. Teve presa, enfim. E eu sempre militei nas questões sociais, não para a advocacia. Quando eu formo, pego a minha carteira, e só peguei essa carteira da OAB porque eu tinha uma noiva na época que me ajudou demais, uma menina fantástica, entendeu? E ela que pagou, enfim, tem anjos que entram na vida da gente, né, Alberto? Sim. E essa menina me ajudou, me acolheu na casa dela, enfim. E aí eu fiz o exame da ordem, passei, só que aí eu comecei a tentar a vaga no mercado de trabalho, né? Egresso do sistema prisional. Cara, eu te mostro, eu tenho de certificado, tá aqui, ó. Eu tenho isso aqui de certificado. Eu fui para a África do Sul, eu fui para o Senegal, eu fui fazer estágio na ONU, cara, para prevenção e combate à tortura, ainda vinculado na prisão, no semiaberto. Olha para você ver que loucura. Entendeu? Nada chegou assim, toma, vai, eu fui atrás, tá? E aqui não é mérito. Eu não acredito nessa questão de meritocracia. Né? Eu tive oportunidades reais. E aí eu comecei a bater na porta de ONGs e ninguém me deu emprego. Aí, cara, eu vou advogar. Eu tinha uma caixa desses porta-treco, eu improvisei ali um arquivo e anunciei, né, nas redes sociais e tal, tô advogando e tal. E, modéstia à parte, Beto, se você for preso, pode me contratar, que eu sou bom. Não, olha, eu nunca vou te contratar, tenho certeza. Mas preso, é uma coisa que todo mundo pode ser, viu? Cadê para todo mundo, viu? Eu sei, mas não você. Tomara que não, né? Melhor não. Não vai. Não, mas eu entendi, porque você é um cara que você entende do sistema criminal mesmo, como um todo, né? Da lei, das coisas, de como é o julgamento de fato, de como é o inquérito, de como é a investigação, porque você viveu na carne isso. O caso do Alejandro é um exemplo. O caso do Alejandro eu olhei e falei, não é. E aí que eu comecei, eu já contei isso aqui, enfim, tá aqui hoje eu sou advogado dele. Tá aqui no canal, enfim, quem tá do Greg do assassino. Do Alejandro, do caso Brain Schema. Exato. Então, assim, e ali, quando eu vi, cara, quando eu vi a reportagem, eu falei, não é latrocínio. Quando eu vi o inquérito, eu tive certeza. Eu li ali e falei, cara... Bom, no fim foi ótimo ninguém te contratar, porque aí você virou dono da sua vida. Você tem um escritório próprio hoje, criminalista, é isso? É isso. Eu tenho um escritório, Greg Andrade Advogados Associados, que já tem 10 anos, né? Desde 2006, né? Tô com minha sede própria. Desde 2016.
Desde 2016. Desculpa. Vai fazer 10 anos daqui... Nossa Senhora, daqui a pouco. O tempo passa demais. Passa mais rápido aqui fora ou lá dentro? Da cadeia. O tempo passa Boa lá dentro? pergunta. Aqui fora é mais difícil viver. É mesmo? Eu tinha a sensação de que lá cada dia era o mesmo dia, no sentido de não acabar. Lá você controla. Aqui você não controla. Aqui eu converso contigo. Lá no sistema prisional, eu costumo dizer isso, que o sistema prisional é o reflexo, sem retoques, do que acontece aqui fora. Lá é sem retoques. Então o cara se vai te trair, na sua cara. Se o cara vai ser seu amigo, na sua cara. Se o cara vai ter consideração na sua cara. O mundo é muito pequeno. Aqui, o cara toma cafezinho e te trai. Sim. Ele janta, almoça... o que você quer me dizer é o seguinte, a cadeia é o mundo de verdade, aqui fora é o mundo da falsidade, né? É um mundo falso, exato. É o mundo do realmente da vida do Instagram. É o reflexo de um do outro, só que lá sem retoques. Lá é mais duro, lá é mais real. Você está escrevendo um livro que você falou, é isso? Estou escrevendo, né? Contando um caso, inclusive esse caso você vai ter que levar para aí. Que é de um caso... Já fica o convite de dois militantes pela moradia, por terra, que foram presos na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, num processo completamente absurdo, né? Eles foram imputados para eles uma questão de homicídio. Eles foram condenados nesse homicídio, sem sequer ser ouvidos, num tribunal de júri feito às pressas, numa investigação horrível. Tudo que eu estou te falando aqui tem um processo, tá? Esse casal foi preso, eles estavam em união, estavam muito pobres, da luta mesmo, camponeses, né? Foram separados, o Wellington foi para um presídio, Maria Crisede para o outro. Estou falando o nome deles porque já é público, enfim, depois eu te mando. E esse cara, assim, essa mulher, ela ficou no presídio, ela foi sistematicamente estuprada por um policial penal dentro do sistema prisional, ela e mais uma outra. E essa mulher, depois de muito tempo, a verdadeira mandante do crime, a verdadeira não, a mãe da verdadeira mandante do crime, nos procura a defesa e fala, olha, não é Maria Crisede nem o Wellington. Quem matou foi minha filha por causa disso. E ela dá esse depoimento. Aí a gente justifica esse depoimento, faz uma revisão criminal. Quando chega na mão dos desembargadores, eles viram o absurdo que era. Colocaram eles em liberdade, eles estão em liberdade, a revisão criminal está para ser julgada agora no dia 20/5. Ou seja, um casal que ficou 4 anos e meio preso, que a mulher foi sistematicamente estuprada dentro do sistema. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando para o seu público, aí pode falar, é mentira. Não, tem o processo. Tudo que eu estou te falando, eu tenho responsabilidade. Não, Volto a falar. Eu sou um homem que, da frente de um conselho de sentença, eu falei que eu era culpado. Então, mentiroso eu não sou. Entendeu? Mentiroso eu não sou. Então, aí essa mulher foi sistematicamente estuprada no sistema prisional. E pode ser inocente. Quando sair o resultado, me fala, que daí eu faço também um comentário com a Solange Beretta, que ela analisa os julgamentos. Também isso é muito legal, que dá mais tentação também. Vamos fazer isso. Estou à sua disposição, Beto. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Se você pudesse encontrar um menino que mudou sua vida, o seu sobrinho, o que você falaria para ele? Pedir perdão é pouco. É dizer para ele que a vida dele teve um significado, que não foi em vão, que hoje eu sou um homem melhor por causa dele, e que isso eu posso agradecer. E dizer que se um dia eu tiver oportunidade de dividir a vida com ele, que eu seja digno, sabe? É isso. Você falou aquilo que eu ia falar. Você foi o pior dos maus da vida, que pode ter te transformado no melhor dos bens para você. Que espero que, se ele ouvir,
que ele te abrace de alguma maneira e que você, Greg, vai fazer terapia. Abra esse armário, tire esses esqueletos, limpe todas essas caixas, se permita ser você por completo e se perdoe, se abrace, converse com quem precisa conversar. Coisas não faladas são coisas que ficam cada vez maiores desnecessariamente. Que esta entrevista te ajude a contar a sua história e que outras pessoas, através da sua história, sim, percebam quanto a gente pode ajudar outros Gregs que estão por aí, às vezes que não têm a mesma força, a mesma determinação, mas que com um estender de mãos, às vezes pode melhorar tudo. Muito obrigado por você ter sido tão aberto, tão inteiro, que as pessoas também aqui percebam que a sua honestidade é o que te faz melhor. Muito obrigado, Greg. Obrigado mesmo por você ter dividido tudo isso. Eu te agradeço, Beto, e mais uma vez, sabe, você não tem noção a dimensão, né, do seu olhar, que ainda que existe essa questão, né, do que fazer, mas só de você estar trazendo a minha palavra aqui, e as pessoas verem isso, já traz a reflexão, já traz o debate. Com certeza. E aqui, volto a falar, não é briga, não é acusação, fez isso, não é, olha, aconteceu, vai acontecer com outros. A gente vive em sociedade, as pessoas erram, né? E é isso. Muito obrigado, Greg. Obrigado. E a gente se volta a falar em breve sobre esse caso e outros que você já tenha feito também. Perfeito. Um abraço a toda a sua equipe. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.